meus amigos da Rádio JSV, mais uma vez aqui, Momento Saúde com Paula Riolfi. É sempre um prazer muito grande estar aqui com vocês. Este ano é um programa diferenciado. Todas as vezes que a gente faz o Outubro Rosa, a gente sempre procura trazer mais pessoas, a gente faz uma parceria, chama alguns amigos da área da saúde, ou alguém entrevista a gente. Por conta dessa pandemia, a Rádio JSV decidiu que o Outubro Rosa não poderia passar em vão. E como não podemos fazer aquele debate de vários profissionais, como a gente sempre fez, veio uma única profissional falar com você da área da saúde, que por acaso sou eu mesma. Então, hoje nós vamos aqui falar sobre um assunto muito recorrente, todos os anos. Ele é um assunto extremamente abordado pela mídia, pelas rádios, por todas as pessoas relacionadas com a saúde. A gente percebe por aí o aumento desse engajamento na campanha Outubro Rosa. Então eu vim hoje falar para vocês e com vocês, como bióloga que sou de formação, e nós vamos conversar o seguinte: o que significa então o Outubro Rosa? Outubro Rosa é um mês que foi criado para que as mulheres, de um modo geral, de um modo mundial, fizessem então um mês de conscientização e prevenção contra os cânceres. Principalmente o câncer de mama, que é um câncer que acomete muito as mulheres, né? Cada vez mais a gente percebe aí, tá certo que durante essa pandemia como um todo, a gente acabou deixando de falar de muitas doenças que já são pré-existentes, cotidianas e que na verdade foram até afetadas por conta dessa pandemia, né? Muitos tratamentos tiveram que ser restritos, paralisados, mais dificultosos por conta da pandemia, mas os cânceres não pararam de existir. Então, a campanha voltou, como sempre, né? A gente volta de um modo menos eficaz do que gostaríamos, que a gente gostaria de sempre levar mais pessoas, debater com mais profissionais, mas como a gente não pode, a gente vem aqui para trazer para você um Outubro Rosa refletivo. Então, a gente pensa o seguinte: todas as vezes que a gente ouve na televisão, nas escolas, na grande mídia, as pessoas falando: olha, você que é mulher, você já fez o seu preventivo, você já fez sua mamografia, tem que fazer a partir de tantos anos ou não. Isso, no meu ponto de vista, no ponto de vista biológico, são exames que a gente tem que fazer mesmo, né? A mamografia, ela deve ser feita regularmente, né? Independente aí da idade que as pessoas tenham, de quantos filhos elas já tenham. Porque a gente compreendeu, pessoal, que todos os tipos de câncer, principalmente o que vão assim acometer mais as mulheres, ele está intimamente relacionado com o sistema emocional. Então, a gente tem que lembrar que fazer os exames regulamentados, os exames, o preventivo, quando a gente vai ao ginecologista, fazer o exame, a mamografia no hospital, fazer o exame de toque da mama, é de grande essencialidade. Nós entendemos isso como uma coisa eficaz. Mas eu me propus a conversar com vocês sobre um assunto que eu acho que vai além dos exames que a gente faz preventivamente. Eu acho que a prevenção, ela começa muito antes dos exames acontecerem nas salas de laboratório ou nas salas de exame clínico. Eu acho que a gente tem que lembrar que todos nós temos células e todos nós também temos células que são divididas erroneamente. O câncer nada mais é do que uma divisão celular que aconteceu de uma maneira errada. Então, quando a célula vai se dividir, ela deve se dividir várias vezes para criar cópias idênticas das suas origens. Quando acontece algum tipo de câncer, em qualquer que seja o órgão afetado, essa célula dividiu-se e por algum motivo desconhecido, ela transformou-se em um tumor. Nós chegamos a uma conclusão muito grande estatística que vários tipos de cânceres, eles são relativamente passados através de DNA, né? Através de genes.
Então, quando a gente vai ao médico e o médico pergunta, mas você tem alguém na sua família que já teve câncer? Porque ele entende que quanto mais pessoas dentro dessa família já tiverem tido o câncer, a chance do indivíduo desenvolver o câncer é maior do que aquele que não tem ninguém na família que tenha sido acometido com a doença. Porém, nós temos que pensar o seguinte: o câncer, ele pode sim ser uma doença que acomete as pessoas através do DNA, compreendemos isso claramente, mas entendemos que muitas mulheres, muitas pessoas desenvolvem o câncer mesmo sem ter nenhum parentesco na família com esse problema. E o que significa isso, então? Significa que a célula está se dividindo erroneamente por algum motivo específico. Então, vocês conseguem entender, junto comigo, que esses exames, claro que são muito importantes. Por exemplo, fazer a mamografia num tempo que a gente consiga reconhecer se houver um tumor bem a princípio, conseguir fazer um tratamento com maior exatidão, com maior potencialidade de dar certo, isso é muito bacana. Fazer o preventivo, nesse preventivo diagnosticar, por exemplo, a presença de algum cisto que já pode ser medicado para não virar uma complicação, excepcional, mas nós temos que pensar que esses exames já vão determinar alguma coisa a respeito dessa mulher, correto? Então, o que vale a gente pensar hoje nesse Outubro Rosa, nessa rádio que preserva e preza tanto a saúde das pessoas? É a gente pensar que por que as mulheres desenvolvem tantos tipos de câncer em tantos lugares distintos e esses cânceres cada vez aumentam mais, né? A gente tem que pensar que o uso do tabaco, da alimentação ruim, da falta de exercício físico e principalmente, gente, da nossa cabeça, de como a gente lida com a nossa vida. Eu acho que ser mulher é muito complicado porque a gente tem que lidar com muitas situações ao mesmo tempo e ainda cuidar da gente. Quando a gente percebe na nossa vida que várias coisas estão acontecendo ao mesmo tempo e a gente, por exemplo, vai ao médico, a gente pensa, meu Deus, já faz 2 anos que eu não vou ao ginecologista. Mas a gente se lembra também que a gente não deixou de levar os nossos filhos ao pediatra, a gente não deixou de tomar conta, mesmo dos nossos pets, a gente cuidou de todo mundo, a gente não deixou de trabalhar, a gente fez a nossa vida andar e nos deixou em último lugar. Então, o nosso critério de amor próprio, ele fica muito defasado, eu acho que na condição da gente já ser mulher. Então, o que eu vim colocar para vocês aqui hoje é os exames que a gente coloca como preventivo, o autoexame, o exame ginecológico, tudo que o médico pedir, os exames laboratoriais que podem também indicar algum tipo de alteração que já dá para a gente perceber, a gente não pode deixar de fazer mesmo. Mas antes de tudo isso, a gente tem que pensar em quanto tempo eu estou disponibilizando do meu dia, da minha vida, para eu tomar conta da minha saúde, principalmente a minha saúde mental. A gente percebe que quanto mais aborrecida a gente fica, quanto mais triste a gente fica, com mais problemas que a gente vem ao longo da nossa vida, o nosso sistema imunológico, que é o responsável por fazer as defesas do nosso organismo, ele fica extremamente abalado, né? Então, como é que a gente faz para esse sistema imunológico ficar mais fortalecido? A gente preza a nossa saúde sob todos os aspectos. Então, lembramos que a alimentação de qualidade, né? Comer comida de verdade, menos industrializado, menos conservante, menos substâncias tóxicas para o nosso organismo, né? O álcool em excesso também, a gente sabe que a gente está fazendo os nossos órgãos, de uma maneira geral, trabalharem para outras funções, sendo que eles poderiam estar sendo poupados e assim gerar mais saúde para a gente, né? A vacinação, a gente tem aí a vacina do HPV, que é uma vacina que os meninos e as meninas, jovenzinhos, né,
11 a 14 anos, tem gratuitamente no posto de saúde, mas é muito pouco utilizada. E é uma vacina que a gente entende estatisticamente que lá na frente ela pode prevenir, por exemplo, a minha filha adolescente, a jovenzinha, né, de ter aí um câncer de colo de útero, ou o menino de ter um câncer de próstata. Então, a vacinação também é um importante aliado nesse mês que a gente vai começar a pensar em preservar a nossa saúde. Tentar nos livrar dos pensamentos ruins, né? A gente percebe que tudo que intoxica a vida da gente, as células da gente, pode deixar a gente doente. Então, tentar fazer com que o nosso organismo responda somente às coisas boas. Como a gente não está imune a nada, né? A gente lida com vários tipos de pessoas, a gente conversa com vários tipos de pessoas, algumas pessoas não são tão legais quanto a gente gostaria que fossem. A gente tem que tentar se blindar de alguma maneira. Para quê? Para tentar deixar a gente mais forte. Todas as vezes que eu puder fazer um tratamento comigo mesmo, além de todos esses que a gente está conversando, procurar o médico, sentiu alguma alteração, sempre ir atrás de um profissional de saúde. Se eu já tenho alguma doença pré-existente, por exemplo, diabetes mellitus, tem gente que tem, né, algumas comorbidades que já são existentes. Então, eu tenho que, obviamente, fazer o tratamento regular. E algumas mulheres nunca tiveram nada e podem vir a ter por conta desses problemas, desses agravamentos que a gente vê por aí. Então, a gente precisa colocar um tempo na nossa agenda para cuidar da gente, lembrando que se a gente não se cuidar, a gente não consegue cuidar das outras pessoas. E também entendemos que a nossa prioridade sempre são os nossos filhos, sempre são o nosso trabalho, a gente quer se manter sempre plena para poder cuidar das pessoas e não faz a parte da gente, deixa a parte da gente para lá. E não é assim, né? Os exames, quando a gente consegue fazer eles bem no comecinho, o tratamento é eficaz, a gente pode evitar. E se eu tenho na família, gente, alguém que teve algum problema, alguém próximo que teve algum problema nessa ordem, câncer de mama, câncer de útero, câncer de ovário, enfim, alguém que teve qualquer tipo de câncer ginecológico, eu tenho que lembrar que o meu cuidado tem sim que ser redobrado. E tem que ser redobrado em todos os sentidos, participando de consultas médicas, participando de orientações sempre que possíveis para poder melhorar a minha qualidade de vida e sempre buscar uma ajuda para poder continuar a vida com maior plenitude. A gente entende que quanto mais a gente deixar o nosso organismo livre de todo e qualquer tipo de toxicidade, seja ela de pessoas tóxicas, de alimentos ruins, de cigarro, de álcool, de drogas lícitas ou ilícitas, toda vez que a gente contamina o nosso organismo, a gente está de alguma maneira favorecendo o aparecimento de várias comorbidades, incluindo o câncer. Então vamos lembrar que o câncer pode ter cura para as pessoas que já foram diagnosticadas com câncer, pode ter cura sim, existem vários tratamentos aí de ponta em vários hospitais também de ponta, que levam a pessoa a 100% de cura. E as pessoas que estão aí nos assistindo neste momento, prestem atenção. O câncer é uma célula que pode virar um tumor. E a nossa função enquanto mulher nesse Outubro Rosa é lembrar dos nossos exames periódicos, lembrar da nossa alimentação e lembrar de como nós estamos nos cuidando de verdade, cuidando da nossa vida diretamente. Quanto do tempo do meu dia eu estou guardando para cuidar de mim? Para fazer aquela caminhada, ou para fazer uma meditação, ou para fazer uma oração, seja lá para que for. Quanto tempo eu estou destinando para mim? Então que esse Outubro Rosa seja um semear de amor na vida de cada uma de vocês, que não tenhamos essa doença por perto e se acontecer, porque ninguém está aí imune a isso, que a gente tenha plenitude, sabedoria, serenidade e fé
para lidar com todos os desafios e vencer. Se alguém conhece alguém que está passando por isso, ao invés de pensar outras coisas, comentar outros assuntos, vamos falar de coisas boas. Vamos encher o nosso organismo de felicidade e gratidão. Eu espero que a gente sempre se encontre com muita saúde, com muita plenitude. Até a próxima. Um beijo muito grande para vocês. Fiquem com Deus.